Que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando ao meu coração. Paz divinal deu encontro e luz entrando no meu coração. Ao meu coração, eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração. Lavaram suas
Altíssimo te iluminará. Glória a Deus. Ok, então vamos colocar de pé outra vez para lermos então as Escrituras, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez estar com vocês aqui em Itatiba depois de tantos meses, não é? E vamos ler a Escritura em 1 Coríntios, capítulo 2. Quase isso. Parece, faz um bom tempo que eu não venho aqui, não é? Mas vocês compreendem, vocês me perdoam, né? Vamos ler uma parte aqui das Escrituras, 1 Coríntios, capítulo 2. E assim vamos juntos, com calma, nesta hora, lermos as Escrituras, lermos algumas coisas da Bíblia Sagrada, porque é tudo que nós podemos fazer nesta hora, é meditar na palavra de Deus, não é? Meditar nas Escrituras. E nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, que é necessitamos do próprio Espírito de Deus em nós, se nós queremos entender a palavra. Então, só ler a Bíblia, só possuir a Bíblia, manuseá-la, não é suficiente. Temos que ter o Espírito do autor, não é? O autor da Bíblia em nós para compreender o que está escrito. E diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito, versículo 10, não é? Do capítulo 2, correto? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, quer dizer, esquadrinha todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Vamos orar? E assim, amado Pai, Mestre Divino, nós nos rendemos a Ti mais uma vez, pedimos perdão por nossos pecados, por nossas faltas, nos entregamos a Ti nesta hora, quando temos nos reunido com esse pequeno número de pessoas aqui, para juntos meditarmos na Tua Palavra. E isto para nós é um momento sagrado, porque Tu disseste: errai por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós desejamos, Senhor, estar certo com a Tua vontade, com a Tua Palavra. E para isso temos que compreender as Escrituras. E sabemos que as coisas que estão nas Escrituras são coisas espirituais. E somente o Teu Espírito conhece isto. E pedimos nesta hora que o autor da Bíblia possa nos ajudar a nos esclarecer enquanto esquadrinhamos dentro da palavra de Deus, para dela tirarmos as vitaminas e proteínas que estamos necessitados nesta hora, enquanto o mundo está com fome, com sede. O Teu povo está sendo alimentado pela Tua palavra. E Tu disseste: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alimenta-nos nesta hora, Pai, com o pão do céu, com o pão da vida, que possamos sair daqui recompensados. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Depois de nós lermos esta Escritura, esta parte da palavra, isto nos faz pensar. Aqueles que não recebem o Espírito de Deus, eles jamais poderão compreender a palavra. Não compreenderão a palavra. Se não compreenderem a palavra, eles não poderão ter a Deus. A palavra ter, que na Bíblia você encontra tem, não é? Tem ao Pai ou tem ao Filho. Esta palavra foi traduzida da palavra grega exo, que significa fazer eco a, fazer eco de. Agora, se Deus expressou sua vontade através das Escrituras, pela Bíblia Sagrada, se o homem não conhece a Bíblia, como ele pode fazer eco à vontade de Deus? Como ele pode levar para frente aquilo que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus quer, o que Deus gosta? O espírito do homem, o espírito que está no homem, o espírito humano, que faz contato com este mundo, faz com que as pessoas
se torna especialista com as coisas do mundo. E assim as coisas do homem é conhecida pelo espírito do homem que nele está. Nós temos sido chamados para subirmos um degrau a mais e nos tornarmos seres espirituais. E seres espirituais que podem compreender as coisas do Espírito. E para isto buscamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para entendermos qual é o centro da vontade de Deus. Amém? Eu quero com vocês ler algumas coisas nas Escrituras. Vamos ler nossa Bíblia junto, porque é tudo o que nós podemos fazer neste tempo, é meditar na palavra de Deus. Nós estávamos lendo em 1 Coríntios, não é? Então vamos voltar outra vez para 1 Coríntios. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, no capítulo 1 e o versículo 18. Eu quero ler com vocês algumas escrituras aqui. Observe como está na palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz, é isso mesmo? Não é? Ok, procura aí para o irmão Jorge para ele acompanhar. Tá? Isso, obrigado. Ou passa para ele a Bíblia que já encontrou. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, eu acho importante a convicção de Paulo, né? A convicção que Paulo tinha naquilo que ele era, no seu chamado. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a salvação da parte de Deus é para crente, não é para incrédulo. A pessoa tem que crer na palavra de Deus. Agora, se esta crença é por fé, aqueles que não recebem o Espírito de Deus não podem acreditar, não podem ter confiança naquilo que está na palavra. Porque, para começar, eles não podem conhecer a Deus. Eles são sábios, porém a sua sabedoria não pode aceitar a inteligência de Deus. Para começar, é um Deus que não pode ser visto. E eles dizem: como vamos crer em algo que não vemos? Vê? Que não pode ser visto, que não pode ser tocado, apalpado. Porém, Deus enviou seu Filho para se fazer conhecido. E eles o crucificaram, o rejeitaram, e estão crucificando até hoje. Pela forma que ensinam, pela forma que crê, é mais uma vez uma crucificação. Estávamos no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, vê, Paulo cria tanto na predestinação, né? Predestinação, chamados, escolhidos, não é pelo nosso esforço. Vê. Para aqueles que foram chamados, temos que ter muito cuidado com essas palavras das Escrituras. Para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação. Vocação é chamado, é o seu chamado. Veja o seu chamado, veja a sua vocação. Ele agora está falando conosco diretamente. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Você sabe, em muitas ocasiões, quando eu leio isto, eu me vejo neste versículo. Eu me vejo neste versículo. Foi uma escolha de Deus. Coisas fracas, para confundir as fortes. Coisas vis, desprezível. Coisas que não são. O que é que eu sou? Nada. E não deixo de ser uma pedra de tropeço para muitos que acham que são alguma coisa. Vê? Eu me vejo nesta escritura. Agora veja por quê. Versículo 29. Porque se eu sei que eu sou um vil, que eu sou fraco, que eu sou imprestável, se eu sei disso, como posso me gloriar? Como eu posso achar que sou alguma coisa? Como eu posso achar que sou melhor do que quem quer que seja? É como diz o mundo aí fora, Deus não dá asa à cobra. Já pensou se a cobra tivesse asa? Seria um problema muito sério, não é? Vê? Não, cada um no seu lugar, cada um na sua questão, não é? Então eu acredito, eu creio que o que Deus me deu, o conhecimento que Deus me deu, o entendimento que Deus me deu da sua palavra, Ele deu isso porque era a mim, porque Ele sabia que com isso eu não cresceria. Eu não procuraria ser aquilo que eu não sou. Vê? E procuro passar adiante com toda humildade possível, da mesma forma que recebi. Versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Vê? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Esta é uma escritura muito tremenda que fala diretamente conosco. Agora, irmãos, na primeira leitura que nós fizemos, é nos ensinado que as coisas de Deus só se conhecem pelo Espírito. Só se conhece pelo Espírito. Então, por mais que nós possamos ter, vamos dizer assim, uma boa facilidade de manejar as coisas que trata do reino espiritual, sem a inspiração do Deus Todo-Poderoso, não passaremos para outra pessoa, para as outras pessoas, nada a não ser conhecimento humano, ideias humanas. Então é necessário que quando compreendemos as Escrituras, seja pela inspiração de Deus. Vê? E esta inspiração é o que vai provocar nas pessoas aquela abertura de entendimento, de mentalidade, para que elas possam entender o que está registrado na Bíblia, e não apenas por que está na Bíblia, mas saber que aquilo tem que ser aplicado no tempo de hoje, no dia de hoje, porque a Bíblia está se cumprindo plenamente diante das nossas vistas. Para isto, nós temos que ter a inspiração de Deus para conhecer isto. Eu quero levar vocês para o Antigo Testamento, rapidamente, para o livro de Jó. Bem, o livro de Jó é quase no centro da Bíblia, porque está antes dos Salmos. É o livro antes dos Salmos. E assim vocês ficam mais craques com a própria Bíblia de vocês, não é? Tem mais costume, então, de ir manejando. Jó, capítulo 32. Jó 32. Apenas o versículo 8 de Jó 32. Veja como está escrito. Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. O que é que Paulo disse? O homem conhece as coisas do homem porque é o espírito que está nele. Vê? Então veja aqui como está no livro de Jó. Na verdade, há um espírito no homem. E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Ou, depende da inspiração do Deus Todo-Poderoso para te dar conhecimento. Tem o espírito do homem, e é por isso que o mundo não conhece as coisas de Deus, porque lhes falta esta inspiração do Deus Todo-Poderoso. E esta inspiração só vem pelo Espírito. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto Jesus perguntou, o que diz os homens, seus filhos do homem? Seu filho do homem?
Um dizia, tu és Elias, outro Jeremias, um dos profetas. Mas quando Jesus perguntou, e vós, o que dizeis que eu sou? A inspiração veio para quem? Para Pedro, não é? Vê? A inspiração veio para Pedro e ele falou a palavra correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, automaticamente, Jesus disse que aquilo foi algo que ele recebeu diretamente de Deus. Vê? Porque esta inspiração, ela vem do Todo-Poderoso. Agora, eu quero que vocês também me acompanhem no livro de João. Está nos Evangelhos, do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no livro de João, capítulo 8, e o versículo 37, vamos ver aqui algumas coisas. Vamos ler alguns versículos aqui, para que fique bem amarrado as palavras que estou vos dizendo. Nós vamos ver mais de perto que este entendimento que vem de Deus não pode vir de outra fonte a não ser dele mesmo, porque é o entendimento que traz o conhecimento de Deus para seus filhos. Se é para seus filhos, ninguém mais vai tomar conhecimento disso, a não ser os filhos de Deus. João 8,37, está escrito: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Observe. João 8,37, não é? Bem sei que és descendência de Abraão, contudo, não é? Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, quer dizer, não está. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Esse é o versículo 40, não é? Observe uma coisa aqui, que nas palavras de Jesus, está bem claro ele dizendo que o que ele estava ensinando, ele tinha escutado do Pai. Se Jesus fosse o próprio Pai, ele não necessitaria falar isso, ele não tinha que falar para ele próprio, não é? Ele não tinha que falar para ele mesmo. Primeiro disse, eu falo do que eu vi, junto do meu Pai, mostrando que havia uma interação antes, né, na eternidade passada, onde o filho estava ouvindo, aprendeu direto com o Pai, onde recebeu instrução da parte do Pai. Vê? E aqui ele está dizendo, no versículo 40, procurai matar. Aliás, versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, versículo 42, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria. Irmãos, com isto podemos entender que é necessário haver amor entre irmãos. Verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Não tem como você crer que é filho de Deus e você, tendo outra pessoa que se diz também filho de Deus, e estarmos nos odiando um ao outro. Por que será que Jesus disse, amai vossos inimigos? Orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Porque você não sabe quem é a outra pessoa. Você não sabe se aquilo é um filho de Deus ou não. Então, na dúvida, é melhor amá-lo com tudo. Vê? É melhor amá-lo. Agora, como eu posso te amar? Como eu posso dizer que te amo se eu te traio? Se eu te ofendo? Se eu te machuco? Se eu faço de tudo para atrapalhar teu caminho? Se eu te vejo andando, eu faço de tudo para te fazer tropeçar, para te passar uma rasteira. Se eu procuro matar tua influência, se eu te apunhalo pelas costas, então não é família. Não é irmão. É o que Jesus está dizendo para mim aqui. Porque Jesus disse, eu sei que eu tenho um pai que é Deus.
vocês também estão dizendo que tem Deus como vosso Pai. Então ele disse, no versículo 42, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amariam. Quer dizer, haveria amor, vocês me amavam, vocês me ouviriam. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? E aqui está uma pergunta que nós temos que ouvi-la da boca de Jesus e procurar responder para nós mesmos. Será que nós entendemos o linguajar de Jesus? Será que nós entendemos o que está registrado na palavra? Olha a pergunta que ele fez para aquelas pessoas. Por que não entendeis a minha linguagem? Aí ele diz, ele próprio responde por quê. Porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, com isto, por eles não poder ouvir a palavra, e por não ouvir, então não compreendia o linguajar. Agora, claro, esse ouvir não significa que não entrou o som aqui. Eles ouviram, porém não ouviram de bom grado. Eles não dão uma boa aceitação à palavra de Deus. Eles ouvem aquilo que convém, ou ouvem aquilo que querem ouvir. Quando se trata do Evangelho, quando se trata da palavra, eles querem ouvir bênção. É caixinha de promessa. Tira aqui, vamos ver que promessa tem aqui para mim hoje. É isso que eles querem. Vê? Eles querem ouvir o que é necessário. Vamos dizer assim, eles querem ser beneficiados da palavra de Deus, porém não querem entrar nas profundezas do Espírito. Porque para entrar na profundeza do Espírito, a pessoa tem que render sua própria inteligência, seu próprio pensamento, sua própria sabedoria, que sabemos que é loucura. Mas para eles é demais aceitar o entendimento de Deus em detrimento do seu. Vê? Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Então, com isto, Jesus deu a sentença. Versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Sabe o que é um homicida, não é? Mata, não é assim? Mata. Ok. Então observe. Se desde o princípio o diabo foi um homicida, e se seus seguidores também procuram fazer a mesma coisa, você tem que ter muito cuidado para não ser um homicida. Agora, você diz, eu nunca matei ninguém, Deus me livre, desejar mal para os outros. Pois, tem muita gente que está se tornando assassino, está matando. Porque nós temos um profeta vindicado, e ele nos disse que existem muitas formas de matar um homem. Não foi assim? Tem muitas maneiras de matar outra pessoa. É quando você tenta matar a influência daquele homem diante do povo. Vê? Isto é uma forma de matar. Lançar tropeço. Lançar um pensamento errado. Lançar uma ideia errada. Uma acusação. E assim sucessivamente. Isso também é uma forma de morte. De matar. Um ministério. Uma influência. Alguma coisa. E fazem isto em nome de Deus, do mesmo jeito que a Igreja Católica matou 68 milhões de crentes. Agora, você acha que eles acreditavam que estavam matando filhos de Deus? Não, eles pensavam que estavam matando hereges. Hereges. Porque aquelas pessoas não criam como eles criam. Não estavam de acordo com seus pensamentos. Então a mesma coisa é hoje, como as pessoas vivem. Se você concorda com o que eu falo, se você concorda com a minha maneira de ser, então somos amigos e vamos caminhando. Mas a partir do momento que eu expresso uma ideia ao contrário, você já não é mais meu amigo. Você já não pode mais caminhar comigo. Não aprendeu a conviver com as diferenças. Vê? É meu amigo enquanto concorda comigo. Não concordou, não é mais meu amigo, já estou pronto para derrubar. Para apunhalar pelas costas, para traiçoar. Isto é trabalho de Caim. Isto é trabalho do diabo. Por isso, Jesus disse, ele foi homicida desde o princípio. Agora,
A Bíblia mostra que no tempo do fim as pessoas se tornariam esse tipo de gente. Traidores, amantes de si mesmos, caluniadores. E isto é algo que só o diabo pode fazer. E como eles recebem esse espírito, esta unção, porém falam em nome de Deus, as pessoas pensam que está tudo bem, que eles estão certos. Vê? Porque quem ouvia os escribas e os fariseus do tempo de Jesus achavam que era a nata da sociedade, porque eles estavam constantemente nos púlpitos pregando o evangelho naquele tempo. E as pessoas jamais poderiam pensar que aquela era a semente de Satanás, que já estava no posto mais elevado. E o Senhor Jesus, pelos frutos que eles produziam, o Senhor Jesus desmascarou eles, como você está lendo aí. É o versículo 44, não é? 44. No 43, Jesus disse: vocês não podem entender minha linguagem, vocês não podem ouvir minha palavra. E disse: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então olhe qual é o desejo do pai deles, que é o diabo. Jesus disse: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não é interessante que no tempo que nós vivemos, as pessoas têm uma facilidade tão grande para mentir? No trabalho elas matam, primeiro começa matando, eu sempre falo isso, começa matando parente distante. Vai para as noitadas, para a balada, aí no outro dia chega atrasado, diz que morreu um parente, um primo segundo, não sei das quantas, eu fui para o enterro e tal. Daqui a pouco começa a matar os mais próximos, já morreu muita gente. Né? Mente com facilidade. Não ficam cara vermelha para mentir. Diz que vai para um determinado lugar, mas vai para o outro. Diz: vou para a casa da minha colega, mas vai para outro local. Mentira. Mentira nos lares, mentira de marido para mulher, de mulher para marido, de filho para pai, tudo um bando de mentirosos. E isto se tornou uma coisa normal, comum. Vê? Mentiras pequenas, mentiras grandes, não existe isso. Mentira é mentira. Não existe mentira grande e mentira pequena. Tudo são mentiras. E de onde provém a mentira? Jesus disse que é do diabo. Ele é o pai da mentira. Então, é um espírito que as pessoas precisam lutar contra isso e falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que fira, mesmo que chegue a perder o emprego, mesmo que chegue a perder a entrevista, a perder a soma do dinheiro. Mas por que mentir? Para que mentir? Você pode, quando você fala uma mentira, rapidamente você vai ter que arrumar outra para cobrir aquela. Não fica só em uma só. Você mente, depois terá que tropeçar na próxima mentira para encobertar a primeira, e assim daqui a pouco você estará como numa grande bola de neve, sem tamanho, se torna um mentiroso, e já não terá mais nenhum medo, nenhum problema em mentir, porque está ungido com um espírito de mentira. Eu conheci um ministro que ele mentia toda hora. Mentia para a igreja, mentia para os irmãos, sempre com mentiras. E até que ele foi apertado, teve, vamos dizer assim, uma reunião particular com outros ministros, e ele confessou, ele disse: eu tenho um espírito de mentira. Vê? Foi muito difícil isso, foi muito complicado. Imagina a igreja está aos pés de um homem que diz que tem um espírito de mentira. Como ele pode falar sobre a palavra de Deus, que é a verdade? Como pode levar libertação para as pessoas? Se Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro você tem que se livrar desse espírito. Vê? Para poder você falar a verdade. Então estes que têm esta facilidade, observe, Jesus disse: quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Então Jesus disse aquelas célebres palavras que hoje o mundo religioso sempre afirma, né? É o versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Agora, aqui nós temos uma sentença dada pelo Senhor Jesus, que nós temos que meditar um pouquinho nela mais. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus.
Vós não escutais porque não sois de Deus. Isto naquele tempo. Agora, translitere isto para 2000 anos, para o tempo que nós estamos vivendo. Em plena entrada de século 21. Não é isso? Me diga uma coisa. Hoje, todo mundo diz que escuta a palavra de Deus. Você liga o rádio, a maioria das emissoras é evangélica. Não é? É indo para cá, é coisa para lá, é varão de fogo para cá, tanta coisa. Em cada esquina, eu estava vindo aqui na rua, o irmão disse, quantas igrejas? Quantas igrejas? Sim, em todos os lugares estão falando sobre Deus. É como se o mundo inteiro estivesse ouvindo a palavra. Agora me diga, essas pessoas todas são de Deus? Se Jesus disse, são poucos os que se salvam. Se Jesus disse, é estreita a porta. Se é estreita a porta, se é apertado o caminho, e são poucos os que encontram, e por que nós encontramos aí os evangélicos batendo a mão no peito e se vangloriando que ganharam centenas e milhões para Jesus? Se sabemos que há um pequeno grupo que sairá desta terra enquanto ela vai entrar para ser purificada pelo fogo. Então alguma coisa está errada em algum lugar. Vê? O que me faz entender que isto que se está pregando, que o que se está ensinando, não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada em sua totalidade, ela não gera grandes números. Não, senhores. Sempre serão poucas pessoas, sempre será um pequeno rebanho em cada lugar que ouvirá e dará ouvido àquilo que é a verdade. Mas quando se prega um evangelho falso, mentiroso, com um pouco de fermento, e aquilo leveda toda a massa, então as pessoas correm atrás, porque elas estão buscando benefícios materiais. Elas querem cura para as suas enfermidades, elas querem emprego, elas querem se livrar do aluguel, elas querem se livrar da dívida, e aí você vê corrente para os empresários falidos. Não é? É isso que querem, serem beneficiadas com as coisas desta vida. Não estão preocupadas com o reino celestial. Você acha, se essas pessoas estivessem preocupadas com o céu, estão pregando sobre a volta de Jesus, investindo milhões e milhões com grandes empresas? As igrejas se tornaram grandes empresas. Os pastores se tornaram grandes empresários. Alguma coisa está errada em algum lugar. Isso significa que o que estão pregando não é a palavra de Deus. O que as pessoas estão ouvindo não é a palavra de Deus. Vê? Isto é, claro, é uma acusação. Mas vamos ler mais alguma coisa aqui. Podemos ver 3 características da natureza do homem que não tem nascido de novo. Temos aprendido até aqui, nesta simples palestra para vocês, que somente pelo Espírito de Deus poderemos conhecer as coisas de Deus. Vimos também no livro de Jó que mesmo o homem tendo o Espírito do homem, depende da inspiração do Deus Todo-Poderoso para compreender as Escrituras. Lemos agora Jesus afirmando que somente quem é de Deus pode ouvir a palavra. Não é qualquer evangelho, não é qualquer pregaçãozinha. Porque muitos chegarão naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isto, em teu nome eu curei enfermo, e ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vê? Então isso significa que aquilo que estavam fazendo não era 100% a verdade. Nós então podemos ver 3 características principais da natureza do homem que não nasceu de novo. E estas 3 características se encontram em todo homem, em toda pessoa que ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Essas 3 características são: eles não podem receber as coisas que são de Deus. Você sabe, nós vemos agora há pouco na Epístola aos Coríntios, Paulo falando sobre isto. É loucura, as coisas de Deus para o homem comum é como se fosse loucura. Para começar, nunca vi esse Deus. Para começar, quem pode me dizer que realmente o céu existe? Quem pode provar para mim que o diabo existe? E assim eles começam a fazer suas suposições. Porque as coisas de Deus é loucura para eles. Ok, a primeira característica: eles não podem receber as coisas de Deus. Em segundo lugar, por que eles não podem receber? Porque as coisas de Deus é loucura para eles. E em terceiro lugar, por não poder entender. Quando Nicodemos chegou diante de Jesus e disse, bom mestre, bem sabemos que és enviado de Deus, porque nenhum homem pode fazer isto, a não ser que Deus esteja com ele.
Jesus olhou para Nicodemos e disse: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos disse: como pode ser isto? Eu já sou um homem velho, como eu posso nascer de novo? Teria eu que entrar no ventre de minha mãe para nascer outra vez? Jesus disse: não, Nicodemos. Quem nasce da carne é carne. Estou falando de nascer do Espírito. Nascer da água e do Espírito. É um processo, um novo nascimento. E Jesus disse então para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esta palavra, ver, nas Escrituras, significa entender. Não pode entender o reino de Deus. Então uma pessoa que não nasceu de novo, ela não pode entender as coisas do Espírito. Agora eu quero que vocês dêem uma volta comigo no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Livro de Salmos, muito fácil de encontrar esse livro na Bíblia. E no primeiro capítulo, veja algo que você pode encontrar aqui no livro de Salmos. Salmo capítulo 1, versículo 1. Deixe-me lendo aqui para vocês. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que tipo de bondade você vai ouvir da boca de uma pessoa que não teme a Deus? Sabe o que é que elas fazem? Ah, neguinha, vai e faz. É só não contar para ele. Ele nunca vai ficar sabendo. Não perde essa oportunidade, não. Essa aventurazinha aí, dá um pulinho fora, é só não contar para ele. Que conselho você acha vai ouvir da boca de um ímpio? É só um trago. Não, toma mais um, que é isso? Assim você esquece os problemas. O que você vai ouvir da boca de um ímpio? Não é? Mas aqui está escrito, veja, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? Se detém. É parar-se. Parar-se. Colocar seus pés, firmar seus pés ali. Talvez você passe pelo caminho dos pecadores. Pise em rastro de pecadores. Faça coisas que somente quem não crê em Deus faz. Porém você não fica parado ali. Você procurará mudar de vida na primeira oportunidade que você tiver. Vê? Um filho de Deus, se ele cai em alguma situação fora do comum, algo que não é da natureza do Espírito, rapidamente ele se arrepende daquilo, no outro dia ele estará confessando a alguém a quem ele feriu, ele está indo acertar alguma coisa que ele fez de errado e procurará viver corretamente, porque ele não se detém no caminho dos pecadores, no caminho dos incrédulos, daqueles que não acreditam. Mas veja a continuidade. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se é para escarnecer, você diz, não é comigo. Eu não entendo sobre isto, então não vou comentar sobre isto. Porque eles se fazem de muito entendido e começam a blasfemar contra Deus, a escarnecer de Deus. E um homem bem-aventurado, ele diz, olha, eu não me meto nesta questão, me deixem fora disso. Querem falar, vocês falem. Quem tem sua boca, fala o que quer. Porém, eu não tenho certeza disso. Então, vou ficar quieto. Não me assento na roda dos escarnecedores. Agora, no versículo 2, isto fala mais precisamente com uma pessoa que realmente recebe de Deus esta bem-aventurança, a ponto de não ficar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. E por quê? Porque ele tem um entendimento mais elevado. Veja no versículo 2. Antes, tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí as pessoas estão em busca de prosperidade, e elas não sabem o que é prosperidade. Porque para as pessoas normais, vamos dizer assim, prosperidade é se dar bem nesta vida. Vê? Mas a prosperidade para os filhos de Deus é sair fora deste mundo. É escapar do grande estrondo, do grande terremoto, da grande queima, que a Bíblia diz, não ficará nem raiz nem ramo. Por isso Jesus disse, não esteja preocupado com as coisas desta vida. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vê? As demais coisas serão acrescentadas.
Então, para o Filho de Deus, se ele tendo o suficiente para comer, para viver nesta terra, viver um dia cada vez, está muito bom, porque ele não tem cidade permanente aqui. Ele sabe que não tem o dia de amanhã. A qualquer hora poderá ser tirado. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Parece que as coisas só acontecem com o vizinho, só acontecem no noticiário. Não, a qualquer momento nosso coração também poderá falhar, poderá parar. Vê? E muitos só se darão conta disso tarde demais. Quando abrirem seus olhos, já estiverem do outro lado, e sem ter como se aproximar diante de Deus, porque enquanto estiveram nesta vida, não fizeram nada para garantir uma continuidade do outro lado. Vê? Vamos continuar lendo, senão quando eu começo a comentar. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Quer dizer, eles não vão conseguir se manter diante do juízo. Porque a sentença virá, condenado. Vocês irão para o lago de fogo. E eles não poderão fazer nada. Vê? Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque nesta parte agora, congregação dos justos, ou aqueles que são chamados, que estão procurando ver separadamente. Então, o pecador, ou aquela pessoa que não crê, e por não crer vive de qualquer maneira, qualquer tipo de vida, ela por si mesma se excluirá do meio dos separados. Não é necessário colocar em prova, não é necessário colocar, como é que chamam? Como é que as igrejas chamam? Coloquem em provação? Não sei, quando alguém em provação e passa 2 meses ou não sei quanto tempo sem isso, sem aquilo. Não é necessário isto. A pessoa por si própria se exclui. Possa até permanecer unidos, juntos, porém está separado. É como o trigo e o joio. Você não pode arrancar porque eles estão entrelaçados só no tempo da colheita. Veja. Ok. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Pare bem aí para você entender uma coisa. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Sabe o que é isso? Nesta parte da Escritura, está nos dizendo que Deus conhece o curso da nossa vida. Este é o caminho do justo, é o curso da vida do justo. Desde o levantar ao deitar, desde o nascer ao morrer, de eternidade a eternidade. Por isso que os filhos de Deus, eles foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Não é porque você diz, sabe de uma coisa, eu vou mudar de vida, acho que daqui por diante eu vou servir a palavra de Deus, eu vou seguir o Evangelho. Não teve nada, não é nada disso. Se Deus não te escolheu antes da fundação do mundo, não adianta nada você colocar seu nome no registro de uma igreja, ou seja o que for. Agora, os salvos, os escolhidos por Deus, no tempo certo, Deus tocará em seus corações e eles então procurarão seguir aquilo que é a verdade, mas porque eles têm uma representação no céu. Eles foram elegidos em Deus. Vê? Deus conhece então o curso de sua vida. E como é que diz o final do versículo? Porém, o caminho dos ímpios, quer dizer, o curso da vida dos ímpios perecerá. Porque eles nunca estavam em Deus no princípio e por isso não ficarão com Deus no final, no fechamento de Alfa e Ômega. Portanto, meus amigos, o Senhor Deus, Ele trabalha ativamente, sem cessar, na vida dos justos, para assegurar-se de que os justos entenderão a verdadeira revelação que vem de Deus. O trabalho de Deus é assegurar isto, que você compreenda a sua palavra, que você compreenda a sua verdade. Falando de uma forma talvez mais fácil ou não para as pessoas entenderem, os propósitos de Deus, os propósitos do coração de Deus, é para assegurar-se de que seus filhos lhe conheçam. Pronto. Acho que está mais fácil assim. O trabalho de Deus, o propósito de Deus em relação a seus filhos aqui na terra é se assegurar que todos os seus filhos conheçam a Ele.
Vamos pensar um pouquinho. Para que Jesus veio? Ele veio para manifestar seu Pai. E ele diz: Pai, manifestei teu nome aos homens. Eram teus, tu nos deste. Veja. Então Jesus veio trazer o conhecimento de seu Pai. Para que os outros filhos, que nasceram aqui na terra de uma forma diferente da do Senhor Jesus, que é nosso irmão maior, também pudéssemos reconhecer que são filhos de Deus. E o trabalho de Jesus Cristo, ao pregar sua mensagem, foi para que houvesse esse conhecimento. E por isso ele disse: para que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então este é o trabalho, é o propósito do coração de Deus, fazer com que seus filhos lhe conheçam. Agora, isto está falando para nós, isso nos mostra o caráter de Deus como um verdadeiro papai, não é? Que todo o seu propósito é fazer com que nós conheçamos a Ele, mas com os ímpios não é assim. Notem o que fala sobre os ímpios. Porém, o caminho dos ímpios, ou o curso da vida dos ímpios, perecerá. Vê? E esta palavra que temos aqui nas Escrituras vem do grego, abade, algo assim a pronúncia. E significa, são deixados a si mesmos. Quer dizer, são deixados entregues. Ao Deus dará, como diz. Ou entregas baratas. E é por isso que eles não ficam muito preocupados. Ou escondem suas preocupações. E chegam a dizer: quando eu morrer, Deus me manda para onde Ele quiser, eu não tenho certeza de nada mesmo, eu não acredito em nada. Claro, não há segurança nenhuma neles. Não há nenhuma segurança neles. Eles não sabem o que são. É como um híbrido. O híbrido não sabe o que ele é. Um cavalo puro sangue, ele sabe da sua raça. Mas um híbrido, uma mistura de um camelo com um dromedário, não é? É como numa forma de piada, mas na verdade uma mistura de um jumento com uma égua, que sai dali o quê? O mulo. Um híbrido. Ele não sabe o que é. Se perguntar: quem é teu pai? Eu não sei, se eu sou filho do jumento. Com uma égua, de um cavalo com uma jumenta. É um cruzamento, é um híbrido. Ele não tem uma representação. Ele não tem uma característica própria. E por isso ele não gera. Eles não geram vida, eles não se reproduzem. A vida morreu ali, porque houve uma mistura. Vê? Temos que ter muito cuidado, porque é nessa situação que está o mundo. Eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem quem é seu Pai. Eles não sabem de onde vieram. Eles não sabem o que estão fazendo aqui. Então, a prova é esta. Aquelas pessoas que estavam nesta mesma situação no dia de Jesus e dizendo: olha, nós temos Deus como nosso Pai. Jesus disse: não, vós tende por pai o diabo. Como você pode ter certeza? Porque Jesus disse: porque se vocês fossem de Deus, estariam procurando obedecer a palavra, estariam ouvindo a palavra, teria cuidado quando ouvisse a palavra. E eu que só fiz coisas boas, disse Jesus, e falei da vontade de Deus, mostrei o cumprimento das Escrituras, vocês querem me matar? Impossível vocês serem filhos de Deus. Vê? É uma prova cabal. Se a pessoa é de Deus ou não, é quando a palavra atinge suas vidas, suas almas, e eles aceitam ou rejeitam. Um filho de Deus não pode rejeitar a palavra de Deus. E aqui diz que o caminho dos ímpios perecerá e serão entregues a si mesmos. Agora, para concluirmos, eu gostaria de ir com vocês apenas para uma escritura aqui, em 2 Coríntios 3, porque meu tempo já se foi. Exatamente, estou com 55 minutos. Então vamos fecharmos isto aqui. 2 Coríntios 3, nós vamos ver no versículo 16 de 2 Coríntios 3. Olha como está aqui. Mas quando se converterem ao Senhor, eu estava falando de quê? De alguém que é filho de Deus, que procura obedecer a palavra, e filho do diabo, que não quer nada com a palavra de Deus, segundo as palavras de Jesus. Porém, todos nós nascemos através do pecado, viemos ao mundo falando mentira,
Disse Davi: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Qual é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Porque nós viemos da mesma via, pela via sexual. E o que acontece depois? Só Jesus que não veio assim. O resultado é que quando nós vamos crescendo e vamos conhecendo o certo e o errado, aqueles que são semente de Deus, eles procurarão seguir a palavra. E quando eles ouvem falar sobre Deus, eles começam, através deste aprendizado, a mudar a sua forma de viver. E os outros não. Isso significa que esses que são semente de Deus, quando eles se identificam com a verdade, com a palavra, eles então se convertem. E converter é isto, é dar meia volta. Vocês estavam indo, todo mundo estava indo numa mesma direção, rumo ao precipício. Mas os filhos de Deus são despertados. Adão, Adão, onde estás? Então a pessoa para e, opa, isso é comigo. Deus está falando comigo. Então às vezes uma música, um hino, que fala sobre o céu, atinge aquela pessoa. Uma palavra, um versículo das Escrituras, um conselho que alguém dá, aquilo muda suas vidas. E elas procuram então mudar de vida. Significa que ela deu meia volta e começou a andar em sentido contrário. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, 2 Coríntios 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, vê, quando se volta para o Senhor, note que ele está falando sobre o coração. Porque converter é mudar o coração. E esse coração não é esse músculo aqui no peito que bate constantemente. Na Bíblia, mais de 500 lugares nas Escrituras que fala do coração, está tratando do entendimento, da nossa mente. Esse coração convertido é uma mudança de entendimento. Volta para o entendimento de Deus e começa então a remover a cegueira que estava naquela pessoa, a ponto dela não enxergar. Vê? Então é isto. Quando se converter ao Senhor, o que acontece? Então o véu será tirado. Então ela começa a entender, ela começa a enxergar as coisas. Vê? A cegueira é tirada, então o entendimento é mudado. Agora, isto é 2 Coríntios, não é? A carta de Paulo antes, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13. Veja aqui. Eu sempre paro minhas palestras com 1 hora, porém eu gostaria de parar pelo menos 5 minutos antes aqui, porque já começamos um pouquinho tarde. Mas veja isto, 1 Coríntios 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Você sabe de uma coisa? Não tem nada perfeito a não ser Deus. Então aqui está falando de Deus mesmo vindo em cena, trazendo perfeição. Vê? Isto fala de Deus vindo. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Agora veja o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Ok. Se nós nos perguntássemos por que falava como menino, a resposta seria simples. Porque o entendimento era de menino. Vê? Agora veja, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então Paulo está dizendo, chega-se um momento que você se torna adulto. Estamos falando agora na questão da fé, do conhecimento, da revelação. E quando você chega a este amadurecimento, você então começa a falar como uma pessoa que entende, como uma pessoa de experiência, como uma pessoa que tem amadurecimento. Porém, é algo que tem que vir da presença de Deus para nós. Porque foi dito que primeiro nós temos que estar em sua presença. Se você observou no versículo, no primeiro versículo, que é o versículo 11 que eu li aqui, deixe-me só voltar à página, no versículo 9, diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte fica aniquilado. Então viria algo que seria perfeito, e é diante desta perfeição que você então pode ver Deus face a face. E você vê Deus face a face. Por quê? O seu caráter é mudado, sua natureza é mudada.
E eu quero encerrar com isto. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Chega o momento quando nós temos que ver Deus em sua presença, a presença de Deus. E ele disse, agora eu conheço em parte, mas então, no tempo, quando ele está aqui pessoalmente, Paulo estava falando do tempo do fim, quando a presença de Deus seria manifesta aqui na terra, a parúcia de Cristo, que nós estamos ensinando há tanto tempo que isso já aconteceu. Então ele disse, então eu conhecerei como sou conhecido. Olha, esta palavra que Paulo fala, conhecido, ela vem da palavra grega epignosko. Epignosko. E sabe o que ela significa? Chegar a conhecer profundamente, saber a fundo, conhecer com precisão, conhecer muito bem, reconhecer, poder saber quais são os sinais corretos, perceber quem é a pessoa. Então Paulo está falando de um tempo quando Deus entraria em cena e Deus mesmo traria seu entendimento para seus filhos, e este entendimento faria com que seus filhos reconhecessem o verdadeiro Deus, aquele por quem Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos, aquele mesmo que Jesus disse, para que conheçam somente a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém? No próximo culto, que continuarmos com isto, nós vamos então entrar num tema mais polêmico, onde mostraremos que a razão por que eles não conseguem entender o entendimento é porque o alimento que eles estão comendo é um alimento que já foi digerido em tempos passados, como se estivesse se alimentando de vômitos. Estamos tratando da palavra, que é alimento. Porém, se aquilo que você escuta não é a palavra de Deus, que se cumpre no tempo de hoje, você estará comendo uma comida estragada que só vai te fazer mal. Então, se vocês desejarem ouvir a continuidade, vocês depois nos procurem, porque quando pregarmos sobre isto, gostaríamos que ficasse bem gravado para que as pessoas pudessem acompanhar isso de perto. Amém? Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, estamos diante de ti nesta hora, te agradecendo por todas as bênçãos que tu tens concedido para nós, Pai. Obrigado por esta reunião, por estas pessoas que aqui estão, por cada família aqui representada. Obrigado por tua palavra. Te agradecemos de todo o coração por estarmos vivos e com saúde nesta hora e podermos com os nossos próprios pés termos vindo adorar o Senhor neste lugar tão simples e humilde. Sabemos que chegará o momento, Pai, quando já não poderemos caminhar com nossos próprios pés. Portanto, ajuda-nos que possamos, sempre que tivermos a oportunidade, procurar ouvir as coisas que são sagradas, as coisas que são tuas, para que possamos mudar o nosso entendimento, a nossa maneira de viver e procurarmos viver de acordo com a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Continua conosco a cada dia, nos leva de volta para os nossos lares. A necessidade de cada pessoa que está aqui eu não conheço, mas tu conheces. Concede o desejo de cada coração, que esteja de acordo com a tua vontade esse desejo. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Ok, e para encerrarmos, vamos cantar este hino, que está na página 157. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Deus mandando está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver, vem em serviço do
seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe e até o próximo.